Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Hoje hoje não, neste momento nós vamos continuar o que nós já demos início desde ontem e já falamos um pouquinho mais hoje cedo, que é a viagem que todo cristão faz rumo à cidade celestial, rumo ao país ao qual Deus está nos levando, né? O pastor começou a palestra, ou abriu as palestras, falando de como o cristão, ele tem encontro com Cristo. E o porquê desse encontro? O fato do ser humano estar morto nos seus delitos e pecados, distante de Deus, incapaz de se salvar. E então, quando encontra a palavra de Deus, ele é chamado para ir rumo a uma porta, a um caminho estreito. Caminho e porta essa que não são muitos que encontram, são poucos. Mais à frente, nós vimos também o que aconteceu com esse cristão, com esse servo de Deus, que depois que passou da porta estreita, depois que decidiu entrar por esse caminho, foi levado junto à mansão do intérprete, que seria, entre muitas interpretações, o próprio Espírito Santo, que é usado para nos auxiliar a entender as Escrituras, mas também os próprios homens e mulheres de Deus que caminham conosco, nos explicando as Escrituras. Lá nesse castelo, o cristão se deparou com diversas figuras que o preparariam para a sua jornada. Ele conheceu quem era Cristo, qual era o alvo da sua mensagem, qual era a sua mensagem. Ele viu o que Cristo provocava no seu coração, que era o fogo do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, e que o diabo era incapaz de apagar esse fogo, porque o próprio Cristo é quem alimentava essa graça no coração. Vimos também que é impossível para o cristão varrer os pecados do seu coração por força própria, porque nada mais ele fará do que levantar poeira, do que reviver pecados do passado. É preciso então que o Espírito Santo de Deus venha e faça essa mudança no coração do homem, no lugar dos próprios esforços. Depois nós vimos mais algumas figuras, como a paixão e a paciência, que nos guiam a ter mais paciência na nossa caminhada com Deus, sabendo que muitas vezes nós não temos o que nós queremos, quando nós queremos. Muitas vezes nós sequer temos o que queremos. E quando muito, vem no momento em que não esperávamos. Depois disso, o cristão ainda viu um homem preso, enjaulado. Homem este que se iludiu achando que estava no caminho, que havia sido destinado ou chamado para este caminho. Mas no fim das contas, ele apenas deu ouvido àquilo que ele mais queria, às suas paixões, aos seus desejos. E por isso ele estava preso, incapaz de se arrepender. Isso nos serviu como alerta para que a gente sempre pense na nossa relação com Deus. Será que a minha relação com Deus já se tornou automática? Será que é algo apenas para cumprir tabela? Será que eu vou uma vez por mês só para minha consciência não pesar, só porque eu estou acostumado a ir? Ou será que de fato eu sirvo a Deus? Será que eu me prendi numa gaiola achando que eu estava indo no caminho certo, quando na verdade estava preso? Ou será que de fato eu decidi caminhar com Cristo? E por último, o cristão vê a figura do juízo final. Se em um momento o homem estava enjaulado, no último momento ele se via diante do tribunal de Deus, com o chão abrindo aos seus pés, ele fugindo para correr desse juízo, mas onde quer que ele se escondesse, os olhos de Cristo ainda o encaravam. Ainda que houvesse coisas na frente para ocultá-lo, ele sempre via os olhos de Cristo sobre ele. Então o cristão foi preparado para seguir a sua jornada. Após a casa do intérprete, ele foi levado a um caminho que o encaminhou para um palácio. Esse palácio, esse castelo, ele era guardado por dois leões. E o livro ele é cheio de metáforas, cheio de figuras, para que a gente entenda um pouco melhor, um pouco mais fácil, a jornada que nós temos pela vida e que a gente possa abstrair um pouco e associar as dificuldades que nós temos ao longo da jornada com figuras simples. E quando ele vê esses leões, não só ele como outras pessoas, sentem medo. O palácio é muito bonito, o caminho que ele estava seguindo era muito bonito, ele não havia se desviado, mas haviam 2 leões na porta daquele palácio, e ele precisava entrar naquele palácio. E ele e outros sentiam medo. Detalhe, esses leões estavam acorrentados, mas de uma forma que não era possível ver as suas correntes a quem chegasse perto. Então ele teria que passar por um caminho cercado por 2 leões, que não iria tocá-los, mas que certamente traria medo sobre eles. O que seria isso senão Deus, quando nos chama,
a nos posicionarmos na nossa vida com Ele, ao vermos os primeiros desafios, ao vermos o diabo querendo vir nos tragar, nos afastamos com medo, porque pensamos, se seguirmos por esse caminho, nós vamos nos dar mal. A gente vai quebrar a cara, o leão vai nos devorar, não vai sobrar um pedaço, quando na verdade nós não vemos que as correntes estão ali para prender esses leões. Um homem vendo o cristão com medo, ele diz que é tão pouca assim a sua fé. Será que a nossa fé é tão pouca a ponto de, a primeira dificuldade, acabamos de sair da companhia do intérprete, acabamos de descobrir que a nossa jornada será difícil, como disse o intérprete, na primeira dificuldade, nós sentimos vontade de recuar, então? No primeiro ataque do diabo, que não está descontrolado, ele está indo até onde Deus permite, nós então voltamos, sentimos medo, e não há problema em sentir medo, mas o medo nos paralisa, nos faz voltar atrás. Vamos ver o texto de Hebreus, capítulo 11. Olha só. Eu vou ler apenas do versículo 4 até o versículo 7, mas essa lista ela vai continuar até o versículo 34. Quem quiser depois dar uma lidinha. Hebreus 11, versículo 4. Vou ler até o 7. Diz assim, talvez a minha versão esteja um pouco diferente, tá, irmãos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda falava. Pela fé, Enoque foi transladado ou arrebatado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Essa lista vai continuar, como eu disse, até o versículo 34, dizendo pela fé, pela fé. Ele vai citar Abraão, vai citar Sara, vai citar a Raabe e diversos outros exemplos de pessoas que pela fé não se deixaram voltar atrás. Seguiram aquilo que Cristo ou que Deus havia determinado para que elas fizessem. Raabe poderia muito bem ter sido morta quando o povo invadiu Jericó. Ela não conhecia aqueles homens. Ela participava de um povo que era inimigo do povo judeu, que era idólatra. Mas por ter acolhido os espiões que subiram a muralha, por ter tratado eles tão bem, por ter salvo a vida deles, esses homens pouparam a vida dela. Mas ela não tinha garantia nenhuma de que eles iam fazer isso. Eram estranhos. Era um povo que ia destruir a cidade deles. Mas pela fé, Raabe os deixou sair, porque ela poderia também ter entregado aqueles homens. E aqueles homens seriam mortos. Raabe, pela fé, foi e fez tudo aquilo quanto havia feito, ou quanto havia sido dito que faria. Abraão, que não chegamos aqui a falar, mas seria o próximo versículo, pela fé ofereceu o seu único filho. Pense só nessa figura. Você não teve filhos. Ter filhos era um desejo que você mais tinha na sua vida. Não sei, talvez esse não seja o seu maior desejo, mas se coloque no lugar de Abraão. Era um desejo que você tinha muito forte, mas você, idoso, não via a possibilidade de ter filho. E então, um dia, o milagre acontece. Você tem um filho. Só que Deus vira e fala para você, ofereça-me esse seu filho. Abraão, pela fé, não questionou a Deus. Ele foi na intenção de oferecer Isaac. Ele foi na intenção de matar Isaac. Tanto é que um anjo precisou impedi-lo. Senão ele não teria parado. Mas por que Abraão fez isso? Mais à frente nós vamos ver que Abraão considerou que Deus era tão justo, tão fiel às suas promessas, que se preciso fosse, o seu filho ressuscitaria dos mortos.
mas ele não perderia a vida do seu filho, ainda que ele mesmo tivesse que matá-lo com as suas próprias mãos. Quão forte é uma fé dessa? Abraão não tinha a Bíblia para saber que mortos ressuscitam, sequer o Antigo Testamento. O Sinai só aconteceria mais de 400 anos depois. E Abraão creu que Deus manteria sua palavra até o fim, ainda que Isaac morresse. Porque não era Ismael filho da promessa, não era um filho que viria depois, era Isaac. E Abraão sabia disso. Então, pela fé, cristão foi desafiado a passar entre leões. Na visão dele, os leões iriam devorá-lo. Só que ele só descobriria que os leões não iriam matá-lo no momento que ele passasse pelos leões, não antes disso. Muitas vezes, nós só vamos perceber que o que temos que enfrentar, nós somos capazes de suportar quando estivermos passando por isso. De fora, nós vamos achar que a gente não vai conseguir. De fora, a gente vai achar que é demais para a gente. Mas no processo, no caminho, enfrentando essa dificuldade, nós veremos que Deus é fiel para cumprir a sua promessa a nós. Sempre foi e sempre será. Mais à frente nós vemos que Sara também, pela fé, creu que seria a mãe. E Sara, além de idosa, era estéril. Era 2 vezes mais difícil para Sara ter filho do que era para Abraão. Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha tudo no palácio. Ele vivia uma vida de um príncipe. Ele era educado na melhor educação que havia na época. Moisés vivia no topo. Acima dele, provavelmente apenas o faraó e seu herdeiro legítimo. Ninguém mais. Ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque pela fé ele escolheu abandonar o Egito. Abandonar o seu luxo, abandonar tudo aquilo que ele sempre cresceu tendo como dele. Pela fé, o povo derrubou as muralhas de Jericó. Às vezes a gente acha que a muralha caiu porque soou a trombeta. Eu já vi explicação de que pelos soldados terem marchado 7 vezes em volta da trombeta, e isso junto com o som da trombeta, numa equalização única no momento. Não foi isso que derrubou a muralha. Foi Deus que derrubou a muralha. E foi Deus que derrubou a muralha agindo pela fé daquelas pessoas. Eles creram que ela ia cair e por isso fizeram aquilo. Ou eu vou dizer, Gerson, é o seguinte, tem um muro ali que a gente precisa derrubar. Dá a volta nele 7 vezes. No final, toca um berrante para ver se vai cair. Eu tô maluco se eu falar uma coisa dessa. Mas eles creram, porque não fui eu que falei, foi Deus que falou para eles. E eles creram. E de fato caiu. Os versículos 35 a 37, no mesmo Hebreus 11, diz o seguinte: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Olha, eles poderiam ser resgatados, não aceitaram. Para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Mas pela fé, todos eles alcançaram superior recompensa. Que recompensa é essa, ser cerrado ao meio? Parece ser pior do que a própria crucificação, um negócio desse. Que vitória é essa de ser apedrejado, ser degolado? Eles tiveram fé, que ainda que tivessem que enfrentar a morte, a humilhação, a zombaria, eles receberiam tudo aquilo que Deus havia prometido a eles. Qual é o leão que a gente tem que passar e enfrentar? A gente não está correndo o risco de ser apedrejado, de perder a cabeça, ser cortado ao meio. O que nos dá tanto medo, então? O que nos paralisa tanto? Se homens e mulheres enfrentaram tanto mais do que nós e não pararam. Muitas vezes, nós só vamos ver os leões. Não vamos ver as correntes.
Só que é pela fé que nós perceberemos que os leões estão sim acorrentados. E eles não vão fazer nada além daquilo que o Senhor permitir. Pode ser até que ele os arranhe. Pode ser. Esses homens aqui foram torturados. Mas nenhuma vida será perdida. Nenhuma vida dos filhos do Senhor será perdida. Nenhum fio de cabelo nosso será perdido, é dito. Nem mesmo um fio de cabelo. Lutero tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo não é o rei do inferno, ele não é a oposição no sentido de que ele bate de frente com Deus. O diabo não bate de frente com Deus. O diabo se ajoelha diante de Deus, presta reverência diante de Deus. E se Deus não permitir, ele não olha a face do Senhor. O diabo não tem poder diante de Deus. O diabo só faz e só vai até onde o Senhor permitir. Não tem por que eu ter medo do diabo. Se eu estou andando com Deus. Se eu tenho fé no Deus que cuida de mim. Então não tenho por que ter medo. Após isso, esse primeiro momento, nesse palácio, que é feito pelo Senhor para abrigar os peregrinos, o cristão ele passa a ter um diálogo muito interessante com os personagens que moram ali dentro. E eu queria que essas perguntas que foram feitas ao cristão, eu queria fazer a todos vocês, para que vocês pensem na resposta. Olha só que interessante. Perguntaram primeiro, você às vezes não pensa da terra de onde veio, de onde você veio? Às vezes você não para pensar a vida que você deixou para trás, as experiências que você deixou para trás, aquilo que você construiu e que você abriu mão ao seguir a Cristo? Será que você não pensa na cidade da destruição, a qual você deixou para trás? Aquela que iria te levar à morte? Seja honesto com você mesmo. Você não pensa nela? Olha a resposta de cristão. Penso, é verdade, mas com muita vergonha e ódio. Na verdade, se eu não tivesse tirado da cabeça aquela terra, desde que lá saí, poderia ter tido a oportunidade de voltar. Agora, porém, desejo uma terra melhor, ou seja, uma terra celestial. O cristão pensa. Nós pensamos às vezes. Pode ser até que bata uma saudade às vezes. Puxa, que tempo bom, que coisa boa que eu vivi. Que desejo de voltar. Mas cristão, ele não pensava com esse desejo. Ele pensava com ódio e vergonha. Porque quando o Espírito Santo habita no nosso coração, quando ele vem transformar a nossa vida, quando nos tornamos amigos de Deus, nós somos amigos e filhos de Deus, aquilo que ofende ao nosso Pai nos ofende. E a figura mais simples para a gente entender isso é só pensar nos nossos pais. Se alguém ofende o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, isso não vai me ofender também? Se não ofender, eu não gosto dos meus pais, eu não amo os meus irmãos, não amo. Mas se eu tenho amor por eles, eu não vou me alegrar e nem vou gostar daquilo que ofende a eles. A mesma coisa acontece com o cristão. Ele tem vergonha do seu passado, porque ele tem vergonha da pessoa que ele era, de ser inimigo do Senhor, de fazer pouco caso do sacrifício de Cristo. E ele diz algo muito interessante. Não fosse ele parar de pensar, ele provavelmente teria tido a oportunidade de voltar. Quanto mais nós pensamos na vida que deixamos para trás, como disse o nosso Senhor, todo aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno dele. Porque quanto mais a gente olha para trás, mais vontade a gente tem de voltar. A nossa carne vai nos chamar para trás. Os nossos desejos vão nos atrair. E se eu ficar olhando para trás ao invés de olhar para Cristo, eu vou desejar voltar. Pode ser que eu volte. Pode ser que eu volte. Depois, a segunda pergunta que ele ouve é: você ainda não continua tolerando algumas das coisas com as quais você estava familiarizado antes? Será que não tem algum pecado
que você ainda não está, assim, familiarizado com ele? Que você ainda não considera ele tão pecado assim? Que você ainda, vez por outra, não pratica? Seja coisas que você vê na internet quando está sozinho, sejam palavras que você diz, sejam roupas que você usa, lugares que você frequenta, pensamentos que você alimenta. Será que há pecados que você não considera tão pecados assim? E olha a resposta de Cristão. A gente poderia pensar, né? Não, imagina. Ele vai dizer, continuo. Mas muito contra a minha vontade, especialmente os pensamentos íntimos e carnais. Mas agora todas essas coisas me doem, e se eu pudesse escolher meus próprios pensamentos, preferiria jamais tornar a pensar nelas. Quer saber se o Espírito Santo está atuando na vida de vocês? Quão grande é a guerra entre o que você deseja, entre o seu passado e aquilo que Cristo te chama para viver hoje? Essa guerra não vai sumir. Não pense que com 5, 10 anos de igreja, você não vai ter mais guerra contra os seus pecados. Que os seus desejos não vão mais te tentar. Eles vão. E a forma como você luta contra eles, o tanto que eles te atormentam, o tanto que você sente culpa cada vez que você pratica, e tristeza, e vontade de olhar para Deus e chorar porque você de novo fez aquilo. O tamanho da sua luta vai dizer o tamanho da transformação que está em andamento no seu coração. Porque é impossível ter o Espírito habitando em nós e não lutarmos contra o pecado diariamente. E a última pergunta que eu achei legal trazer para a gente é: o que faz tão desejoso de ir até o Monte Sião ou até a cidade celestial? Cristão então responde: lá espero ver bem vivo aquele que morto vi pendurado na cruz, e ali espero livrar-me de todas essas coisas que até hoje estão em mim e que me aborrecem. Para dizer bem a verdade, só posso mesmo amá-lo, pois foi ele quem me aliviou o fardo. Estou cansado da enfermidade que trago dentro de mim. Ele está cansado de pecar. Ele está cansado de olhar para Deus e dizer: Deus, eu não aguento mais não servir. Eu não aguento mais não ser o que o Senhor merece. Eu não aguento mais me esforçar tanto e não ser o suficiente. Eu não aguento. Eu desejo ser livre de tudo isso o mais rápido possível. Esse é o desejo do cristão. De todos nós que somos cristãos, esse é o nosso desejo. Eu não aguento mais toda vez ter que ir até Deus e dizer: eu falhei. Eu falhei. Se esse desejo não está no meu coração, então talvez o Espírito Santo não tenha ainda chegado até onde ele precisa chegar. Não tenha quebrado o meu coração de verdade. Talvez ele ainda precise fazer mais. Talvez eu ainda precise buscar mais. Talvez eu ainda precise me entregar mais. Porque se essas dores de luta não me doem, não me fazem derramar lágrimas diante de Deus, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa muito errada comigo. Então esse palácio belo, onde cristão tem essas conversas, muitas vezes ele pode ser apresentado como a igreja, porque é na igreja que nós encontramos irmãos e irmãs mais sábios, mais experientes, que já lutaram diversas outras lutas que nós sequer sonhamos em lutar, e que podem nos dizer: vai por aqui, ó, eu já tentei isso, não dá muito certo, vai por ali, ó, não vai por aí. Viver em comunidade não é só vir aqui, ouvir o que o pastor tem para falar, comer um lanchinho lá no fundo, e está tudo certo. Viver como igreja é viver como família, é ser aconselhado, é aconselhar quando for necessário, é saber ser repreendido. A gente não sabe ser repreendido, a gente fica com mágoa, a gente fica com rancor, a gente fica com raiva de quem nos repreende. É saber repreender também, com amor, não acusando, não atacando, mas com amor, apontando o erro. A gente precisa entender que é no palácio, que é na igreja, que essas perguntas desconfortáveis vão ser feitas para nós, enquanto vivemos com os nossos irmãos, para que a gente pense: qual é a qualidade da minha fé? Quanto da minha fé eu realmente vivo?
e qual o tamanho dela. Efésios, vou ler mais um texto com vocês. Efésios 6. Versículo 14. (14 a 18). Olha só o que nós conseguimos quando andamos em comunidade. Quando entramos nesse palácio e aproveitamos tudo aquilo que Deus tem para nos fortalecer nessa jornada. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui dá a entender, parece que ele está falando da nossa vida individualmente, está. Mas muito disso aqui que ele está dizendo, dessa armadura aqui que nós devemos vestir, é conseguida vivendo uns com os outros. É vivendo uns com os outros que nós vamos ser fortalecidos. Que nós vamos aprender a estarmos mais juntos de Deus. Porque eu não sou perfeito. Eu não acerto sempre. E aí falo particularmente do meu caso, eu sou teimoso. Né? Muitas vezes, o pastor está ali para confirmar. Eu sou um fardinho extra para ele carregar. Eu sou teimoso, gente. Todos nós somos. Mais um, né? Não precisa tanto vigor assim. É na comunidade que a gente aprende o quanto nós precisamos melhorar. O quão longe nós estamos do nosso alvo ainda. E é na comunidade, é na igreja, que nós somos talhados, nós somos moldados para sermos pessoas melhores. É muito fácil eu ser cristão tendo que lidar apenas comigo. Eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu fico sozinho e daqui a pouco melhora. Agora, e ter que lidar com um irmão que eu não gosto? Com um irmão que fala coisas que, assim, olha. E quando eu tenho que lidar com pessoas que eu não suporto passar 10 minutos com aquela pessoa? É aí que eu vejo o Espírito Santo atuando na minha vida. Porque é o Espírito Santo que vai ter que atuar. Porque se for por mim, é voadora na cara, é uma palavra torta, e como dizem os jovens, é poucas, né? Poucas ideias. A gente é assim, a gente é ruim. A gente é ruim. Por isso que a gente precisa. Por isso que eu preciso de vocês. Porque eu preciso ser melhor. E é importante que a gente saiba disso. É aqui então que cristão, vendo todas essas coisas, se preparando para a batalha, ele parte para um vale que se chama o Vale da Humilhação. Olha que interessante. A viagem do cristão já passou por um pântano do desânimo. E agora ela vai começar de verdade num vale que se chama humilhação. Nesse vale, nós muitas vezes seremos tentados igual Jesus foi tentado. Jesus não passou sem tentação. É dito que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, não foi pelo diabo, mas pelo Espírito, para ser tentado. Não foi para jejuar que Jesus foi para o deserto. A Bíblia fala que ele foi lá para ser tentado. Eu vou lá para ser tentado. A diferença é que se eu for lá para ser tentado, eu vou cair, né? Jesus não. Jesus foi para vencer a tentação. Porque ele era o único que tinha esse poder. Então a nossa viagem, a nossa estrada vai passar por esse vale da humilhação, onde nós seremos tentados. E nesse vale aparece o tal do Apolion. Ele aparece no livro de Apocalipse, mas no livro O Peregrino, ele é o próprio diabo. E esse diabo, ele aparece primeiro tentando persuadir cristão. Olha só, lá em Romanos, vamos ler bastante a Bíblia hoje, gente. Romanos, capítulo 6. E Romanos, eu acho que vocês estão afiados, né? A gente falou bastante de Romanos já.
Romanos 6, versículo 23. Nós vamos ver aquilo que o diabo veio oferecer para o cristão. Olha só, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O diabo vai vir, mas ele não vai vir dizendo para você, ó, eu vim trazer morte para você, você quer? Olha só que bonito. Vamos ali morrer? Vamos ali para o caminho da destruição? Não, ele não vai fazer isso. Ele vai trazer para você as coisas que você mais ama e que você mais gosta. E o diabo é inteligente. Ele sabe aonde pegar em você e te fazer fraquejar. Ele sabe exatamente aonde tocar. Só que aí a gente precisa se lembrar desse texto aqui. O que nós ganhamos enquanto servíamos o diabo? O que nós ganhamos enquanto nós estávamos fazendo as nossas vontades? Seguindo os nossos desejos. O que eu ganhei? Morte. Só isso. Eu só acumulei ira e mais ira e mais ira de Deus diante de mim. Hoje eu sei, porque hoje os meus olhos se abriram. Eu quero então de novo, receber morte por herança? Ou eu quero receber a vida por herança? Toda vez que o pecado vier me seduzir, pense na morte. Todo mundo aqui, eu acho que já foi a um funeral. Pense na morte, pense naquele dia. Pense num caixão, pense no seu caixão. Toda vez que o pecado vier, pensa em você. Branco, pálido já, sem vida. Aonde você vai estar? Será que o seu fim é esse? É simplesmente morte? Porque se o salário que eu quero é a morte, beleza. Vou lá curtir, viver a vida do jeito que eu quiser, fazer o que é bom pra mim. O importante é ser feliz, né? Seguir os desejos do meu coração e estando bem, estando feliz, estou bem. A morte vem muito rápido, gente. Muito. Alguns sequer chegam a ter cabelo branco. Alguns, né? Sequer chegam a seus 60. Alguns nem aos 40. Quando você vai ver, acabou. Quando o diabo vier te seduzir, pense nisso. O que eu estou recebendo por herança? Olha só, outro trecho que eu peguei do livro que eu achei interessante. O diabo diz em um momento para o cristão: você sabe que a maioria dos servos do seu senhor tem um triste fim. Lembra que nós lemos? Apedrejados, cerrados ao meio, perderam a cabeça, foram feitos prisioneiros. Pois são transgressores contra mim e contra os meus caminhos. Quantos deles não sofreram morte vergonhosa? Além disso, você acha que servir a ele é melhor do que servir a mim? Mas ele jamais saiu do lugar de onde está para libertar das nossas mãos qualquer um dos que lhe servem. Quanto a mim, porém, com todo mundo bem sabe, quantas vezes já não libertei dele os seus, por força ou astúcia, aqueles que fielmente me servem? Olha só, o diabo pega verdades e meias verdades. Ele diz: você sabe, olha só quantas pessoas morreram. Pegam os maiores heróis aí desse seu senhor. Paulo, qual foi o fim de Paulo? Perdeu a cabeça. Tiago, qual foi o fim de Tiago? A mesma coisa. Pedro, qual foi o fim de Pedro? Foi crucificado. Vamos partir para os pais da igreja. Policarpo, o que aconteceu com ele? Foi queimado. Justino, comido por leões. Que fim é esse? É esse o fim que você quer? É nessa hora que nós pulamos lá para 2 Coríntios. Lembra que Cristo no deserto respondeu o diabo com a própria palavra? Então vamos lá para Coríntios. 2 Coríntios 4, versículo 8. Olha o que a palavra vai dizer. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados,
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O vale da humilhação é onde a gente enfrenta a morte. É onde o diabo vai vir para nos tentar, e se ele não conseguir pelo argumento, ele vai tentar pela força. Ele vai tentar pela força. Quantos cristãos sinceros não viram os seus negócios falirem, suas famílias se dividirem? Alguns, quando só se converte uma pessoa dentro da família, têm os seus casamentos desfeitos. Tudo que eles sempre gostaram, amaram, se desfaz, porque o diabo está atuando para que aquele homem se arrependa de ter seguido a Cristo. Se ele não vai pela lábia, ele vai à força. E essa é a estratégia do diabo. Ele não vai vir com uma pelica, fazer carinho no seu rosto e falar, vem querido. Ele pode até fazer na primeira, mas quando ele vê que você não vai arredar o pé, ele vai tentar forçar. E o que eu vou fazer quando ele tentar forçar? Eu vou lembrar disso aqui? Em tudo eu sou atribulado, mas eu jamais fico angustiado. Eu levo sobre o meu corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no meu corpo. É isso que eu levo. Não importa que tantos outros tenham morrido, porque o que é morrer aqui para se viver eternamente com Deus? O que é perder tudo aqui para se ganhar tudo com Deus? Se para mim o que importa é o hoje, então tudo bem, vá viver o hoje novamente. Viva o hoje. Mas cuidado com o amanhã. Em Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10, nós lemos: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E olha como vocês vão vencer o diabo. Sujeitando-se, portanto, a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vocês. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vocês. Purificai as mãos, pecadores, e vocês que são de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertam-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se na presença do Senhor, e ele os exaltará. Humilhem-se diante de Deus. A nossa luta é justamente contra o diabo. Mas eu não vou vencer o diabo, de novo, pelas minhas forças. Não vou vencer o diabo pelo tanto que eu sou cristão. Pelo quão grande eu sou diante de Deus. Quão grande é o meu galardão. Quão brancas são as minhas vestes. Eu vou vencer o diabo pelo sangue e do poder de Cristo. Pelo poder do sangue de Cristo, na verdade. Pela obra de Cristo na minha vida. É por causa dele que eu vou vencer o diabo se eu for vencer. E se eu me apegar a isso, então, pode vir. Pode vir o diabo e 7, 10 legiões e quantas quiserem. Ele não vai derrotar. Não vai. Olhe para Jó. Jó, como eu gosto de dizer, ele viveu Provérbios. Ele teve uma vida reta. Só que ele experimentou Eclesiastes. Uma vida de dor e sofrimento. O diabo tocou em Jó. E tocou para valer. E não foi só no físico. Foi na família. Foi na economia. Foi em tudo. Mas Jó não arredou o pé. Jó lamentou. Jó falou mal. Jó quis morrer. Mas ele não ousou falar nada contra Deus. Ele não ousou se voltar contra o seu Criador. Após vencer o diabo com a sua armadura, após lutar contra Apolion, após resistir a todos os dardos inflamados do maligno, o cristão deixa o vale da humilhação para entrar aonde? Os campos verdejantes? Os pastos formosos do Salmo 23? Não. Ele entra no vale da sombra da morte. Que jornada difícil essa. Saindo desse combate mortal, o cristão é levado a uma terra, de onde é dito, em Jeremias 2,6: nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte,
por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Cristão foi levado a um lugar onde não havia vida, o vale da sombra da morte. E neste vale, ele é descrito como um vale escuro, onde o cristão não conseguia ver sequer um passo que ele fosse dar. Ele havia 2 barrancos, um à sua direita, um à sua esquerda. E se ele se desviasse 1 centímetro que fosse daquele caminho, ele certamente cairia. Do lado esquerdo ele vê um lamaçal, do qual é dito que uma vez Davi caiu. Os irmãos sabem o que Davi fez. E é dito que se não fosse o Senhor que o chamou, Davi certamente teria perecido naquele lamaçal. E de fato foi assim. Nesse vale, haviam todo tipo de criaturas para atormentar os viajantes, para tentar fazê-los cair, seja para um lado, seja para o outro. E dentro dos vales que se abriam de um dos lados, havia um ruído contínuo de berro de gente como em tormento eterno. As pessoas que não se atentaram ao caminho do vale da sombra da morte, que desistiram ali, que não tiveram a proteção do Senhor e tentaram caminhar com as suas próprias pernas, essas pessoas estavam no vale em tormento eterno. A morte muitas vezes vai tentar abrir as asas sobre a vida daqueles que caminham no vale. Muitas vezes. Na maioria delas, não vai vir com uma morte física, mas ela vai tentar nos matar espiritualmente. De todo jeito. E de todos os lados, neste momento, você vai ver a armadilha. Se não for o diabo, vai ser o mundo. Se não for o mundo, vai ser o seu próprio coração. Para onde eu olho, eu vou me ver cercado de tentações e de coisas tentando me afastar do meu Senhor. Não há meios seguros de se passar por esse vale, a não ser por aquilo que é dito em Efésios 6,18. Vocês lembram que a gente leu em Efésios 6,18? Orem em todo tempo, no Espírito com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não há meios de sair desse vale, não há meios de enfrentar as dificuldades da caminhada cristã, se não for por muita oração e súplica diante de Deus. Assim como Deus nos guiou no começo, lá, nos dando a armadura para lutar contra o diabo, Ele vai nos guiar agora. Ainda que eu não veja os passos que eu dei, que eu tenho que dar. O que nós lemos que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os meus pés? A palavra de Deus. A palavra de Deus. É com muita oração e decorando o máximo que eu puder disso aqui, entendendo o máximo que eu puder da palavra de Deus, que eu vou poder caminhar no escuro, que eu vou poder andar sem ver um palmo à minha frente, porque o Senhor vai me guiar. Mas tem uma boa notícia nesse vale. É justamente no vale da sombra da morte que você vai aprender, que você vai ver que Deus sempre esteve com você. É no vale da morte que você vai ver você passar por coisas que você achou que jamais passaria. Que você vai superar coisas que você achou que jamais superaria. Que você vai ver Deus fazendo, abrindo portas, te livrando de perigos que você achou que jamais você seria livrado. É na dificuldade que a sua fé vai ser fortalecida. Não vai ser nos pastos verdejantes, vão ser nos vales da sombra da morte, nos vales da humilhação. E a gente tem que estar preparado e sabendo de tudo isso. Porque após essa densa provação, você vai ver que ainda muito lhe espera. Muita jornada ainda está te esperando. Mas a luz para o seu caminho e a lâmpada para os seus pés estarão sempre iluminando cada passo que você der. Por isso, para terminar, eu diria que nessa etapa, o mais importante, cuidem, ou como diz o texto, perseverem e vigiem para que fiquemos firmes. Não importa como estiver o caminho, não importa que você veja apenas breu. Eu não sei o que eu vou fazer. Servir a Deus parece que não está valendo a pena. Eu não sei para onde eu vou.
continue buscando. Continue servindo a Deus. Continue desejando ardentemente a Deus. Despejando o seu coração diante dele. Olhe para você um pouco. Pare de olhar para o que Deus pode te dar. Olhe para você. E veja que você sequer faz a sua obrigação. Ou você não tem que pedir perdão pelos seus pecados todo santo dia. Somos servos inúteis. E quando acertamos, fazemos apenas o mínimo. E nem sempre acertamos. Por isso, algumas aplicações para a nossa lição de hoje. Não desista, porque até o diabo é o diabo de Deus. Não desista. Se preciso for, enfrente o diabo. Enfrente as tentações. Se você errou hoje, não desista. Eu errei demais, Deus não vai mais me perdoar. Insista. Deus perdoa. Não há arrependimento que Deus não perdoe. Não há pecado que Deus não perdoe se você verdadeiramente se arrepender. Mas eu pequei de novo. Volte. Peça perdão. E lute para que você não caia de novo. Não subestime a importância da vida em comunidade. Quando a gente para de viver como igreja, nós nos sentimos fracos, desanimados. Eu não tenho com quem conversar sobre Deus, eu não tenho de quem ouvir sobre Deus, eu não tenho com quem, falar das minhas tristezas, dos meus pecados, daquilo que me aflige, das minhas provações e tentações. Como é que eu vou me fortalecer? Eu me fortaleço sozinho no quarto de oração, sim, é verdade. Mas que ser humano consegue caminhar sozinho? Nem Jesus andou apenas com um discípulo. Ele chamou 12. Porque nós precisamos uns dos outros. Eu não vou conseguir caminhar sozinho. Não vou. Eu preciso do Senhor e eu preciso dos irmãos e das irmãs. Preciso. Todos nós precisamos. Então não subestime a importância de se viver uma vida como igreja. Terceira lição. Vista sempre a armadura de Deus. Se vocês não lembram, só voltar lá para Efésios. Vistam a armadura de Deus. Orem sem cessar. Leiam as Escrituras. Porque são as Escrituras que vão te dar as respostas para quando o diabo vier te tentar. O diabo, ele não vai desistir de ter você de volta nos seus domínios. Ele não vai desistir. Enquanto você não der o seu último suspiro aqui, ele não vai desistir. Quando você achar que está tudo bem, faz tempo que se você não ouve falar de tentação, você não lembra dos problemas, é aí. Inclusive tem uma historinha, rapidinho que eu vou contar, eu não lembro agora, acho que é Santo Antão, acho, que ele foi para o deserto, jejuar e vencer as tentações da carne. Ele foi então para uma caverna, e lá todo dia o diabo tentava ele de alguma coisa, e ele permanecia orando. E o diabo tentava e ele não saía de lá, ele permanecia orando. Um belo dia, o diabo se retira da caverna. O que Antão faz? Ele diz: nossa, consegui. Nesse momento o diabo volta de novo e entra na caverna. Por quê? Ele achou que ele tinha vencido o diabo. Não tem força. Nós não vencemos o diabo porque nós conseguimos vencer o diabo. E o diabo não vai desistir enquanto a gente ainda estiver vivo. Então não desista de buscar a Deus e de resistir ao diabo, porque ele não vai desistir de ter a sua vida. Não vai. Porém, se o diabo não desiste, Cristo também não desistirá e nem te deixará, por mais difícil que seja a sua luta. Cristo jamais abandona uma ovelha sua. Lembram da parábola das 100 ovelhas? Eram 100 ovelhas, né? Até que uma se perdeu. Ele chamou a ovelha lá de longe e falou: ei, ovelha, vem. Mandou sinal de fumaça, botou uma cenourinha assim para ela vir e esperou ela vir. Ele foi até ela, pegou ela nos braços e trouxe ela de volta. O Senhor não vai deixar a gente se perder. Lembra do que a gente falou no começo? Fé. Creia que o Senhor não vai deixar você se perder. Creia, porque Ele é poderoso para te fazer vencer. Mas Ele é poderoso. Dependa dEle e não de si. Aprenda a orar. Ore o tempo todo.
com palavras ou sem palavras. Às vezes a gente não tem o que dizer. Às vezes a gente não sabe pelo que orar, como começar, o que pedir, o que agradecer. A gente não sabe. Ore mesmo assim. Fale, Deus, eu não sei o que pedir. Não sei por onde eu começo. Mas tem misericórdia. Uma vez eu disse aqui, tem uma oração que eu gosto muito. Desde antes dos pais da igreja. Que é: Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha piedade de mim. Ou tem misericórdia de mim. Quando eu não tenho o que orar, eu repito isso para mim. Deus, Cristo, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Me ajuda. Aprenda a orar, porque é orando que você vai ter ferramentas para vencer as suas lutas. O sol da justiça, o sol da manhã, Cristo que é o nosso sol, sempre virá depois da noite mais sombria. Só basta a gente esperar. Tenha fé, tenha paciência. Você não vai viver uma noite eterna. Deus não te chamou para viver eternamente no escuro. O sol vai raiar novamente. Mas você precisa ter paciência. E por último, a nossa jornada é longa, o nosso caminho é penoso. Eu não citei nenhum pasto verde aqui, na caminhada do cristão. Mas Deus vai permanecer com a gente até o fim. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir e justo para cumprir até aquele grande dia. Ele é fiel. Creia que Ele é fiel. Ele vai cumprir a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Amém? Amém.